os desanimar e ficamos compelidos a apenas aguardar a nova era, quando espíritos de bom quilate espiritual serão uma agradável companhia e poderemos juntos construir um mundo melhor. O que tens a dizer a respeito disso? Hermes, todos os encarnados que possuem consciência espiritual do momento que vivemos são espíritos que reencarnaram com a missão de trabalhar para a transição planetária rumo a um novo estágio de evolução. O desânimo e o desinteresse em ajudar aos seus semelhantes, seja qual for o seu nível espiritual, além de ser um desrespeito para com a missão ligada pelos planos superiores, é uma perigosa atitude, pois quem possui consciência espiritual também vive a sua última chance de alcançar o amor crístico necessário para colocar-se à direita do Cristo e ser considerado eleito para a nova era. Para a grande maioria da humanidade, basta conquistar o sentimento sincero de amor ao próximo para atingir a meta de evolução estipulada e evitar a ação magnética de atração do astro intruso. Já para os que possuem consciência espiritual, a tarefa é mais complexa, pois precisam corrigir graves equívocos do passado, trabalhando ativamente pelo esclarecimento da humanidade a fim de se redimirem do mau uso de seu conhecimento espiritual no passado. Lembremos aqui as palavras de Jesus: a quem muito for dado, muito será pedido. Pergunta: e quanto à questão da reforma agrária? A luta pela terra, em que um grande número de homens do campo lutam por um pedaço de chão, enquanto poucos possuem extensos latifúndios. Como avaliar essa questão segundo a ótica da nova era? Hermes, vede como todas as questões que afligem o ser humano são fruto exclusivamente de seu desinteresse para com a evolução espiritual e o progresso humano. Se o homem houvesse despertado para a realidade de que somos espíritos imortais que passamos um pequeno estágio de nossas vidas infinitas nas encarnações no mundo físico, compreenderia que somos apenas mordomos de Deus, pois a casa, as terras e todo o patrimônio que achamos ser nosso é tão somente de nosso Pai, o Criador. Da mesma forma que Ele nos dá o direito de administrar o patrimônio de sua criação, pode nos subtrair esses bens a qualquer instante da vida física. E até hoje não vimos um espírito sequer que tivesse ingressado na vida maior carregando seus pertences materiais. Nem mesmo os faraós do Antigo Egito, que eram enterrados com as suas riquezas, conseguiram carregá-las além das portas da sepultura. Como disse-nos Jesus, não guardem riquezas que a traça rói e a ferrugem consome. Guardem riquezas no coração, onde poderão levá-las para todo o universo. Mas o descaso para com as leis infinitas da vida maior sempre foi comum à grande maioria dos homens da Terra. E, por desconhecerem a lei do karma, não compreendem que hoje são os latifundiários e amanhã serão os sem terra, e vice-versa, até que aprendam a amar ou sejam atraídos para o inevitável exílio planetário. A descrença espiritual, como já falamos no primeiro capítulo deste trabalho, e o desinteresse em encontrar a paz e o amor faz com que o homem imagine que o seu filho vale mais que o do vizinho, sem saber que o descendente do próximo pode ser um espírito que amamos muito desde outras eras. O homem do campo luta com medo de perdê-lo, pois recorda em sua memória eterna inconsciente que já viveu sem um chão para plantar. E aquele que luta para tomá-la, sente que já viveu em grandes latifúndios e foi tão indiferente como aquele que hoje condena. E assim prosseguem os conflitos na esteira dos séculos, onde o homem, por não amar e respeitar o seu semelhante, seja quem quer que for, continua aprisionado a poderosos laços kármicos que só se rompem com compreensão e o amor. Pergunta: entendemos as tuas colocações, bem como a complexidade da questão da Terra, e reconhecemos a razão nos dois lados da controvérsia. Mas nem sempre são grandes latifúndios que são atacados. Às vezes, são pequenos produtores que dependem daquelas terras quem são as vítimas. E ainda temos de avaliar os oportunistas, que nem são agricultores, mas estão infiltrados no movimento para lucrar ganhando alguma porção de terra para depois repassá-la. Pelo outro lado, temos os poderosos agricultores que utilizam também da força para defender os seus interesses. Como agir em meio a um conflito tão difícil? Hermes, o homem deve defender os seus direitos e interesses com equilíbrio e prudência, pelo diálogo cristão. Muitas pessoas perdem a vida por tomarem atitudes raivosas. É possível constatar isso inclusive no trânsito das grandes cidades, local onde é comum vermos motoristas se digladiando nas avenidas e causando tragédias pelo simples desejo de fazer valer a sua opinião, por meio da força e agressão. Os conflitos da posse da terra também não podem ser vistos de forma diferente. A agressividade jamais será defendida por nós, mas sim o bom senso e a busca sensata dos direitos que cabe a cada um. Quanto aos oportunistas e os que promovem o mal ao seu próximo,
Caso a justiça dos homens não solucione o problema, tende certeza de que da justiça de Deus é impossível escapar. Pergunta: falaste em defender os direitos com moderação e equilíbrio, mas também afirmaste que a terra não é do homem, e sim de Deus. Essas informações não são contraditórias. Hermes: a terra é tão somente de Deus, mas o homem é o seu mordomo, ou caseiro, para bem cuidá-la. Jamais os homens devem titular-se os donos da terra, mas devem zelá-la para que produza frutos e alimente o mundo. Eis mais um motivo para que a humanidade se una para gerar alimentos e permitir melhores condições de vida aos seus semelhantes. Defender a terra somente para considerar-se dono de extensas propriedades é uma atitude tão infantil quanto a de uma criança que não quer dividir os seus brinquedos com o irmãozinho. Eis mais um motivo para o homem defender o direito à terra com moderação e sensatez, pois cabe somente ao pai a sua real propriedade. Pergunta: os anos que se passaram nos mostram que o conflito da terra não se resolveu com o diálogo, pois os governos responsáveis por essa redistribuição das áreas para a produção agrícola não se interessaram em afrontar os interesses dos latifundiários, que é certamente o grupo mais forte. Como manter-se em uma atitude moderada e serena se ela não demonstra resultado? Hermes: é fundamental lutarmos pelos nossos interesses de forma pacífica e inteligente, jamais promovendo a violência. Como exemplo de resultados positivos obtidos dessa forma, podemos citar a bela missão de Mahatma Gandhi, que libertou a Índia do domínio inglês pela prática da não-violência. Já faz muitos milênios que a humanidade se libertou da irracionalidade. Podemos compreender a falta de amor no atual estágio em que vive a Terra, agora a falta de capacidade de raciocínio para encontrar soluções sem uso da violência é inconcebível nos dias atuais. Ademais, devemos compreender que os espíritos que estão encarnados na Terra são ainda aprisionados a dolorosos karmas. É importante lutarmos pelo que acreditamos ser o melhor, mas não convém pagar qualquer preço para isso, porque somente Deus sabe o que é realmente correto e justo para os seus filhos. Gostaríamos de reproduzir aqui neste espaço a filosofia de não-violência de Mahatma Gandhi. Não realizar violência material a ninguém, matando ou ferindo. Abster-se de qualquer violência verbal, evitando falar mal daqueles que consideramos inimigos. Não permitir a violência mental, pensando mal daqueles que consideramos inimigos. Não abrigar no coração resquícios de violência emocional, guardando o ódio secreto. Pergunta: é uma pena, mas infelizmente a humanidade encarnada apenas acha essas palavras bonitas, mas jamais aceita aplicá-las em sua rotina diária. Não haveria outra forma de conscientização para a paz e o amor? Hermes: lamentamos, mas a lição é clara e cristalina como a água corrente de uma cascata. Ó estágio de evolução centímetros que vive a Terra exige que o homem se autoconscientize, compreendendo que o amor é o caminho para a libertação espiritual. Inclusive, a filosofia de Gandhi deveria ser estudada nas escolas como forma de solução pacífica para os conflitos políticos e sociais. Vede a importância da educação, da prática do amor e do resgate dos valores humanos na formação espiritual dos encarnados. A ausência desses conceitos afasta a humanidade do caminho da luz e demonstra claramente o motivo pelo qual esse imenso número de espíritos está sendo encaminhado para o planeta exílio. Pergunta: é certo que a humanidade do terceiro milênio vencerá essa etapa dos conflitos da Terra e da redistribuição das riquezas do mundo? Hermes: não tenhas dúvida. O grande mal da atual humanidade é se aprisionar aos laços mesquinhos de sangue, achando que somente a sua parentela merece usufruir dos bens adquiridos. Quando um homem trabalhar para o bem comum e não para os seus interesses sectários, haverá profundas transformações sociais no mundo. O conceito de herança será abolido e somente poderá usufruir de conforto e bem-estar aquele que colaborar para o bem comum de toda a sociedade, não importando a sua atividade profissional ou posição hierárquica nas organizações. É claro que as profissões que exijam mais serão melhor recompensadas, mas sem esse abismo colossal que existe na sociedade atual, onde trabalhadores esforçados recebem um salário irrisório e estrelas da mídia ganham fortunas com a exposição de sua imagem e de seu trabalho, muitas vezes de conteúdo contestável e que não engrandece a sociedade. Os filhos da nova era serão formados desde cedo para contribuírem com a sociedade, sendo que os casos de rebeldia e desinteresse pelo trabalho, que serão raros, terão acompanhamento médico-psiquiátrico para tentar identificar o trauma, nesta ou em vida passada, que cause tal anomalia. Devemos nos lembrar que na nova era a medicina e todas as áreas científicas estarão associadas aos conceitos e métodos espirituais.
Pergunta: essa transformação social, com um perfil semelhante ao que entendemos hoje por socialismo, reduzirá até eliminar a iniciativa privada que visa somente ao lucro? Teremos, então, uma presença mais forte do Estado para regular as atividades humanas e a economia. Hermes: o problema do controle do Estado nas atuais sociedades pelo mundo é a corrupção que impera nesses organismos. Por ser um patrimônio de todos, o controle se torna mais difícil e a máquina pública termina inchando com a quantidade de funcionários e de tarefas que já não agregam mais valor, em razão da readequação de atividades e necessidades. Além do mais, temos os desvios de verbas com interesses escusos, para financiar as campanhas políticas típicas de sociedades atrasadas. Na nova era, como já dissemos anteriormente, o interesse não estará no lucro, mas no bem-estar social e no progresso da coletividade. O que causou o fracasso do comunismo e do socialismo na humanidade atual foi o desinteresse produtivo, por falta de estímulo financeiro, e as ideias intransigentes de almas ainda imperfeitas. Paradoxalmente, esse será o elemento que alimentará e dará força à humanidade da nova era. O que os estimulará a produzir e obter sempre melhores resultados será a satisfação de observar o progresso em si e o resgate da cidadania nos deserdados e excluídos. Por tratar-se de uma sociedade de irmãos e para irmãos, e não uma sociedade gananciosa como a atual, todo o retorno financeiro excedente nas relações comerciais ficará nas mãos do Estado para promover o desenvolvimento social conjunto, acabando com a exclusão social e promovendo o bem comum. Áreas como saúde e alimentação, assim como segurança, que ainda será necessária nas primeiras décadas, receberão grandes investimentos, tornando o mundo a cada dia um lugar melhor para se viver. Além do mais, haverá um total respeito à liberdade individual e estímulo ao crescimento em todas as áreas de atuação humana. É por esse motivo que incentivamos os espíritos que estão encarnados na Terra atualmente para que não percam a oportunidade de obter o ingresso para a nova era por meio do amor e das virtudes cristãs que Jesus nos ensinou. Irmãos, o terceiro milênio na Terra será uma preparação para o paraíso. Um reino de amor, paz e felicidade para todos. Será o fim da violência, do mal e de todos os inconvenientes de uma sociedade distanciada do Cristo. Pergunta: essas tuas informações nos levam a crer em um mundo dos nossos sonhos, que nos parece até mesmo uma utopia. Assim como na questão das religiões, abordada em capítulo anterior, nos é difícil crer, observando o mundo à nossa volta, que essas transformações ocorrerão. Analisando o contexto mundial, vemos somente uma busca por interesses exclusivistas, pela imposição da força. Se fôssemos divulgar essas tuas afirmações em uma Assembleia da Organização das Nações Unidas, ONU, certamente seríamos ridicularizados. O que nos dizes a esse respeito? Hermes: esse é o preço que os médiuns pagam pelo compromisso assumido no além para com as verdades espirituais, permitindo-se servirem como instrumentos de divulgação das informações destinadas ao novo ciclo evolutivo na Terra. Com o passar das décadas, ficareis gratificados por terdes participado deste nobre trabalho de luz. Pergunta: essas tuas afirmações são realmente animadoras. No entanto, vários críticos as contestarão, pois é fácil discuti-las na teoria, mas na prática aplicá-las seria quase impossível, em virtude da complexidade de uma sociedade com um grande número de habitantes, como o planeta Terra. O que nos dizes a respeito? Hermes: entendemos as vossas preocupações, mas lembramos que temos mais mundos no universo do que o número de grãos de areia na bela costa do litoral brasileiro, e o Criador os administra com perfeição, de forma que nenhum fio de cabelo cai da cabeça de um homem sem que ele o saiba. O Cristo planetário, entidade espiritual representante de Deus na Terra, é onipresente, a tudo vê e tudo sabe. Portanto, pode-se ter uma ideia da capacidade administrativa do mundo maior e de como quanto mais evoluídos somos, naturalmente mais capacidade em todos os campos teremos. Como os eleitos realizarão uma invasão de paz no mundo físico, em breve habitarão a Terra profissionais exemplares que promoverão um mutirão conjunto para atingir as metas que citastes como quase impossíveis. Pergunta: mesmo aceitando a ideia de que a humanidade do terceiro milênio será bem mais evoluída, fica a dúvida de que haverá ou não empregos para todos. Acreditamos que a automação dos processos produtivos chegará a um ponto em que a intervenção humana será desnecessária. O que podes nos dizer a respeito? Hermes: isso é muito bom. A humanidade está ingressando em um estágio de desenvolvimento superior,
onde o trabalho mecânico e repetitivo já não será mais necessário para educar e disciplinar espíritos primários. Os habitantes da Terra da Nova Era deverão estar livres do trabalho monótono e repetitivo para aperfeiçoarem-se em funções criativas, tanto no campo artístico como no científico. Logo o trabalho humano será substituído, gradualmente, até mesmo nas tarefas mais complexas, que serão executadas por androides em um futuro não muito distante. Pergunta: analisando pela nossa visão atual, de uma sociedade imperfeita e atrasada moralmente, como ainda somos, fica difícil crer que isso não gerará uma grande massa de desempregados e uma profunda exploração dos poucos que se manterão em atividade. Podes esclarecer-nos sobre essa nossa dúvida? Hermes, é como já dissemos. Os integrantes da sociedade da Nova Era saberão que foram eleitos para um novo período de evolução planetária e que devem amar e respeitar os seus semelhantes. Ademais, se os responsáveis por todo esse sistema somente se utilizassem de máquinas, desempregando todo o resto, quem teria condições de consumir os produtos, já que não haveria renda? O que ocorrerá é que essas atividades produtivas não gerarão custos, como se entende hoje em dia, por causa do método de produção automatizada. Ademais, os insumos serão arcados pelo sistema econômico do Estado. Portanto, os produtos de necessidade básica serão fornecidos gratuitamente pelo Estado. Já os supérfluos farão parte de um sistema de transação em que os habitantes os comercializarão com a renda obtida por meio das atividades criativas que executarão no futuro. Pergunta: é difícil imaginar uma sociedade assim. Milhões de pessoas sem trabalhar diretamente nas atividades produtivas e vivendo do lazer e de atividades criativas. Podes nos dar mais detalhes? Hermes, compreendemos a dificuldade para aceitar essa organização social, pois se isso acontecesse hoje em dia, com a sociedade dos exilados, certamente teríamos um colapso social, em razão da perigosa rotina ociosa de uma sociedade viciada. Provavelmente haveria uma intensificação no consumo de drogas e bebidas alcoólicas e muitas tragédias por termos mentes primitivas em total ócio, sem uma atividade repetitiva que as ocupe. Como diz o ditado, mente ociosa é oficina do diabo. E o ditado está certo para a atual civilização, mas não para os homens da Terra do terceiro milênio, que serão almas em busca da evolução espiritual, voltadas plenamente para o progresso. Ao invés de se entorpecerem com drogas ou aproveitarem o tempo livre para atividades que não agregam valor para a evolução espiritual, os habitantes da Nova Era aproveitarão o tempo disponível, que não será mais utilizado para o trabalho mecânico, para desenvolverem-se em todas as áreas do conhecimento espiritual e humano e para realizarem atividades físicas e de lazer que lhes tragam felicidade e harmonia. Até mesmo as atividades criativas, que poderiam ser encaradas como um trabalho, como o conheceis, terão a finalidade única de engrandecer a alma e gerar um sentimento de realização, pois a satisfação financeira será algo completamente desprezível para os habitantes da Nova Era. Pergunta: mas isso ocorrerá somente daqui a muitas décadas? Hermes, como estamos explicando desde o início deste trabalho, essas são transformações que ocorrerão gradualmente, à medida que a Terra venha a ser povoada completamente pelos espíritos eleitos do Senhor, ou seja, pelos bem-aventurados que forem mansos e pacíficos, pois estes serão os que herdarão a Terra da Nova Era. Pergunta: as tuas afirmações nos passam a ideia de que os espíritos da Nova Era estarão muito à frente de nossa atual humanidade. Acreditamos que as almas bem-intencionadas da atualidade, mas simples, não estarão à altura do novo estágio de evolução. Estamos certo? Hermes, estais enganados. Pelo contrário, o que o Cristo espera de seus irmãos menores é que atinjam o método atual estágio de evolução na Terra, o amor crístico, como já vos falamos por diversas vezes neste trabalho. É mais provável que um simples camponês que ama e respeita o seu semelhante obtenha o ingresso para a nova era, do que o cientista, intelectual, mas arrogante. Essas almas simples, mas generosas, reencarnando na Terra do terceiro milênio possuirão um amplo espectro de atuação para desenvolverem-se no campo do progresso em todas as áreas do conhecimento humano. Já os cientistas intelectuais, que desprezam a dor alheia e exploram os seus irmãos, provavelmente farão parte das agremiações de magos negros do planeta absinto, onde irão fixar residência após o exílio planetário. Por isso, guardai a mensagem: mais vale cultivar o amor incondicional no atual estágio evolutivo na Terra, do que a arrogância e a prepotência intelectual. Pergunta: mas há irmãos que se desenvolvem tanto no campo do amor e da moral cristã, como no campo intelectual. Estamos certos?
Hermes, é evidente que sim. Esses espíritos, que além do desenvolvimento moral e intelectual associam as suas ações à sabedoria espiritual, serão certamente os grandes responsáveis por liderar os avanços para a nova era. Aquele que desenvolve as duas asas do anjo, ou seja, o amor e a sabedoria, consegue alçar voos mais altos. Pergunta: no livro A História de um Anjo disseste que a tendência para a nova era é aumentar o número de habitantes em nosso planeta. Analisando a fome no mundo, a provável escassez de água potável e a falta de saneamento básico nas regiões mais pobres, entendemos que milhões de pessoas morrerão por falta de infraestrutura para esse aumento populacional. O que dizer a respeito disso? Hermes, o período de final dos tempos será uma época de caos, como já havia sido profetizado por Jesus e pelo apóstolo João. Portanto, não podemos esperar outras consequências da falta de amor, caridade e espírito de fraternidade entre os homens. O mundo estaria inserido em um outro cenário caso a humanidade houvesse aproveitado a oportunidade de evolução espiritual que lhe foi ofertada. Agora, a humanidade terrena, povoada de futuros exilados, colhe o que plantou nos séculos passados. Cabe aos que possuem consciência da atual situação de transição planetária aproveitar o momento para colocarem-se definitivamente entre os eleitos do Cristo. E quando o astro intruso cruzar pelos céus da Terra, iniciar-se-á o processo de regeneração de nosso mundo. Pouco a pouco a casa será reorganizada, recuperando os seus estragos causados pelos da esquerda do Cristo que já não mais reencarnarão em solo terreno. Os eleitos aplacarão a fome do mundo e recuperarão os recursos hídricos, desenvolvendo tecnologia para tornar potável a água em qualquer estado, inclusive a dos mares, em grande escala. Haverá um trabalho de reciclagem do lixo, inclusive o nuclear, que já causou graves tragédias pela inaptidão humana, e serão desenvolvidas técnicas de geração de energia não poluentes, em um trabalho organizado para recuperar o combalido planeta Terra, assim como é necessário limpar o salão de festas após o tumulto dos baderneiros. Concluída a higienização física e astral do planeta Terra, os eleitos para a nova era criarão uma estrutura social que permitirá triplicar a atual população do planeta sem que haja fome, sede e desconforto para os cidadãos. Pergunta: é difícil crer que uma população de 18 bilhões de habitantes não gere um caos social e uma poluição desenfreada do meio ambiente. O que tens a dizer? Hermes, entendemos a dificuldade em crer nessa nova realidade. A atual humanidade, de forma geral, é como uma criança que não sabe alimentar-se e brincar sem fazer sujeira. Poluem para produzir e poluem para saciar os seus vícios. Como crer em um mundo organizado e sem poluição se o homem não respeita nem mesmo os seus semelhantes, pois infecta o ar em recintos fechados somente para praticar o estúpido vício de fumar? Pergunta: poderias trazer mais alguns esclarecimentos sobre as consequências do vício de fumar? Hermes, já falamos sobre esse tema em nossos trabalhos anteriores, mas aprofundaremos a questão em capítulo próprio no decorrer desta obra. Pergunta: no contexto mundial, o que poderias nos dizer sobre os conflitos entre a cultura ocidental e árabe? Hermes, como já vos dissemos, não há harmonia onde não existe amor e respeito mútuo. Na atual sociedade imperfeita dos prováveis exilados, é muito difícil conciliar interesses, ainda mais se estes são voltados para si próprios e não para o bem comum. As nações tentam impor as suas culturas e ambições umas sobre as outras, desrespeitando o direito à liberdade de seus irmãos. Esse tipo de comportamento sempre semeia ódio, rancor e desejo de vingança. Como os povos ocidentais, capitaneados pelos Estados Unidos, possuem poder financeiro e tecnológico, a forma insensata que os povos árabes encontraram para se contrapor à imposição ocidental é a utilização da guerra do terror, que não exige grandes recursos e tecnologia. Além do mais, basta esconder-se para não sofrer uma represália direta. Pergunta: e o que podes nos dizer sobre as consequências desses conflitos? Hermes, a lei divina é uma só para todas as situações. Assim como o homem que agride seu semelhante fica enredado nas perigosas teias kármicas, as nações que se agridem mutuamente serão regidas pelas mesmas leis de causa e efeito, a lei do karma. Logo, espíritos afins reencarnam dentro da nação, ou estado, que se afina com o seu perfil ideológico, salvo raras exceções que são missionários em trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Quando as guerras e tragédias ocorrem, os karmas coletivos são acionados fazendo com que determinado grupo colha de acordo com o que semeou no passado. Pergunta: poderias nos dar um exemplo disso?
Hermes, os judeus que foram mortos nas câmaras de gás durante a insana tragédia promovida pelos nazistas eram os mesmos soldados dos reis Salomão e Davi, que quase 3 milênios antes executaram sem piedade todos os homens dos povos que conquistaram, para que eles não tivessem descendência. Da mesma forma, os japoneses que sofreram as atrocidades de Hiroshima e Nagasaki eram os mesmos grupos revolucionários atlantes que haviam se apropriado indevidamente da energia vil e causado graves explosões magnéticas na trágica Guerra das Duas Raças, ocorrida alguns anos antes da submersão do famoso continente, há 12.000 anos. Pergunta: e esses espíritos ficaram todo esse tempo sem reencarnar, aguardando o momento do acerto de contas com a lei de ação e reação? Hermes: obviamente não. O Pai é magnânimo e não um carrasco cruel. Esses espíritos tiveram dezenas de oportunidades para saldar pelo amor o seu débito com os irmãos aos quais infligiram dor. Mas, como ocorre normalmente com espíritos endurecidos no ódio, eles renegaram essa oferta de luz, promovendo sempre a vingança, o rancor e o ódio. Até que a lei divina cessa de oferecer oportunidades pacíficas e faz o espírito imortal sentir na pele o mal causado no passado, para que assim haja um despertamento psíquico pela dor. Um exemplo do que aqui estamos afirmando é o conflito entre judeus e palestinos, que apesar de todas as oportunidades de reconciliação terminará por desencadear uma ação mais enérgica por parte dos senhores do karma, que são os espíritos coordenadores da evolução da comunidade terrena e encarregados de promover esses processos de resgate coletivo. Pergunta: e com relação à política americana de imposição de seu estilo de vida ao mundo por meio da força, tanto econômica como militar? Hermes: o objetivo de nosso trabalho não é vaticinar sobre o destino alheio. Estamos aqui simplesmente para interpretar a lei de evolução de Deus nos milhares de mundos do universo e tentar conscientizar o homem sobre a importância do amor e da evolução espiritual. A lei é clara: colhemos o que plantamos. E somente o amor liberta. Qualquer procedimento que vise a prejudicar os seus semelhantes e que desencadeie ódio e rancor trará uma reação na mesma medida da ação de origem. Portanto, lembrai-vos sempre de praticar o bem para corrigir uma ação insana. Mas, retornando ao exemplo dos judeus e nazistas, podemos afirmar que assim como os soldados do rei Davi libertaram-se de seu karma durante a Segunda Grande Guerra, os alemães semearam deles ao apoiar as ideias lunáticas de Hitler. Esse grupo de almas agora luta para corrigir sua falha e resgatar pelo amor o mal cometido no passado. Uma boa parte desses irmãos já está reencarnando junto a outros grupos kármicos nos Estados Unidos. Esperamos que vençam a tendência negativa despertada na era Hitler para evitar o exílio planetário e ocorrência de algum karma coletivo durante o delicado período de transição planetária que o estamos vivendo. Jamais esqueçais, as vítimas de hoje são os algozes do passado. Não existe equívoco na justiça divina. Pergunta: poderia ser mais claro? Hermes: infelizmente não podemos atender a esse pedido. Assim estaríamos influindo no processo evolutivo de almas em peregrinação pela vida física. Como já dissemos, o importante é aprender a amar. E jamais duvidar da justiça e do amor de Deus. Pergunta: certamente a passagem desse astro intruso pela órbita terrestre irá causar algumas catástrofes em nosso mundo. Essa aproximação tão grande com a Terra não causará problemas ao nosso planeta. Hermes: todos os processos de transição planetária causam alguns desequilíbrios na rotina milenar dos orbes. Com a Terra, nesta mudança de estágio evolutivo, não será diferente. O importante é a humanidade encarnada aproveitar este momento para demonstrar solidariedade e grandeza de espírito. Essa atitude, para alguns, pode ser o fator determinante para manterem-se na escola evolutiva da Terra nas encarnações futuras. Pergunta: um único gesto poderia ser suficiente para identificar-nos como o joio ou o trigo, os lobos ou as ovelhas, no processo de seleção espiritual para a nova era? Hermes: não um único gesto, mas ação definitiva para aqueles que estão indefinidos entre os dois lados, o lado do Cristo e o lado das trevas. É claro que a fórmula para a escolha dos eleitos não é tão simples. Ela envolve séculos de reencarnações e o aproveitamento do espírito nesse período. Pergunta: gostaríamos de retornar à questão dos alimentos transgênicos. Se a produção de alimentos por meio de aperfeiçoamento genético auxiliará na debelação da fome no mundo, os ativistas que procuram proibir o uso dessa tecnologia revolucionária estão prejudicando o avanço planejado pelo alto. Hermes: muito pelo contrário.
Eles estão exercendo uma função controladora para que os grandes grupos econômicos que desenvolvem essa tecnologia sejam rigorosos em seus testes e experiências para comprovar que o produto não fará mal à saúde da humanidade. Tal ação coercitiva auxilia diretamente no programa de controle e pesquisa dos transgênicos e evita que o povo seja vítima da ganância da atual humanidade terrena. Pergunta: o que nos parece falta de controle de Deus, na verdade é falta de entendimento de nossa parte sobre o plano divino. Se o homem compreendesse todo esse mecanismo evolutivo, se tranquilizaria e auxiliaria no processo de transição para a nova era. Estamos certos. Hermes: o homem em geral ainda não possui capacidade para compreender, acreditar e aceitar a forma de pensar da mente divina. Percebemos isso nos mais simples exemplos. O homem infeliz diz que não pediu para nascer e que Deus não existe, pois o Criador não permitiria tanto sofrimento na humanidade. Ao mesmo tempo, semeia ódio, egoísmo, orgulho, vingança e cultiva hábitos detestáveis como o fumo e o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas alucinógenas. Certamente ele não está preparado para entender o mecanismo evolutivo das leis de Deus, mesmo porque se interessa mais por assuntos fúteis ou exclusivamente materialistas. Esse nosso trabalho tem a finalidade de estimular os encarnados que já estão preparados para as mudanças e esclarecer os futuros eleitos para a nova era. Sabemos que esta obra terá uma aceitação bem menor que as telenovelas decadentes e os livros eróticos, mas, no futuro, será de grande utilidade para a humanidade dos eleitos do Cristo. Assim como Galileu Galilei e Mozart foram desprezados por seus contemporâneos, tal era a pobreza de espírito dos homens da época. Também assim será em relação a todos os trabalhos da alta espiritualidade no atual momento de transição planetária que vivemos. Pergunta: poderias nos falar sobre o conceito de igualdade entre os homens? Hermes: a igualdade significa direitos e oportunidades idênticas a todos os filhos de Deus. A lei do Criador é um exemplo de igualdade perfeita. Todos os seus filhos nascem simples e ignorantes e terminam atingindo a evolução de acordo com os seus méritos, ao seu próprio tempo, no decorrer das múltiplas existências nos mundos físicos. Alguns estão mais à frente, outros mais atrás, mas todos possuem as mesmas oportunidades, direitos e deveres para alcançar a luz. Seria a injustiça de Deus colocar alguns de seus filhos na condição de anjos iluminados e outros peregrinando na vida física para vencer as suas imperfeições morais. Logo, o anjo de hoje foi o homem de ontem, e o homem de hoje será o anjo de amanhã, assim como o anjo de hoje continuará evoluindo a níveis superiores, atingindo a graduação de arcanjo. E assim infinitamente, sem privilégios, sem desigualdades. Enquanto o mundo físico reger a sua sociedade sob o guante perverso do poder financeiro, e não pelos valores espirituais conquistados a partir da igualdade de oportunidades, teremos esse padrão social corrompido que vigora atualmente na Terra. Pergunta: para isso acontecer, seria necessário que tivéssemos um grande líder mundial, com autoridade moral para orientar a humanidade? Hermes: os homens não necessitam de gurus para orientarem as suas vidas, mas sim de uma renovação interior com o objetivo de compreender que já é tempo de transformarem-se para a luz do Cristo. Quando Jesus desceu das altas esferas espirituais do mundo maior para iluminar a civilização terrena, terminou em uma cruz infame. Tal é o desrespeito dos homens para com as verdades eternas. O que a humanidade precisa compreender é que as transformações virão de dentro para fora, e não impostas por um único líder que conduzirá um rebanho dócil e carente. Pergunta: na obra A História de um Anjo, não foi assim que entendemos. Tanto que Gabriel, o protagonista do enredo, apresenta-se como um líder transformador. O que dizes a respeito disso? Hermes: em A História de um Anjo procuramos centrar na figura de Gabriel as transformações necessárias para a nova era, pois ele será realmente um desses grandes líderes. Mas não vos iludais, uma só pessoa não transforma o mundo. Tanto que é vez de lembrar que nesse livro informamos que junto com ele reencarnariam 318 eleitos para auxiliá-lo no processo de renovação espiritual da humanidade. Tal será o empenho da alta espiritualidade que, inclusive, talvez Gabriel nem se destaque tanto em meio a esse grande grupo de trabalhadores do Cristo, tão qualificados quanto ele. Ademais, contamos com o apoio de todos que se contagiarem pela bela mensagem dessa obra e se engajarem naturalmente ao processo de renovação espiritual da humanidade. Estaremos sempre junto dos homens de boa vontade que transformarem as suas vidas em um sustentáculo das forças divinas. Pergunta:
Temos algumas dúvidas sobre o sucesso desse grupo no trabalho de esclarecimento da humanidade. Caminhando pelas ruas vemos somente rostos alienados, escravos de seus vícios do corpo e da alma. O que podes nos dizer sobre isso? Hermes, esse grupo especial de eleitos que preparará a humanidade da nova era sofrerá reveses para esclarecer a humanidade, assim como o beija-flor se asfixiaria para descer aos pântanos e tentar explicar a beleza das flores aos sapos. Mas, lembramos mais uma vez neste trabalho que a reencarnação gradual dos eleitos modificará significativamente esse cenário nas próximas décadas. Pergunta: como interpretarias o lema liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa? E de que maneira Saint-Germain, o novo governador espiritual da Terra, contribuiu nesse importante movimento social que modificou profundamente a sociedade europeia da época? Hermes, a Revolução Francesa pôs fim à sociedade feudal abrindo caminho para a modernidade, podendo ser considerada como o mais importante acontecimento político e social da história contemporânea. A Revolução de 1789 inaugurou uma nova era, um período em que não se aceitaria mais a imposição da nobreza, nem privilégios baseados nos critérios de casta, que são determinados pelo nascimento. Foi o fim da monarquia e os primórdios da sociedade republicana, onde os líderes são legitimados pelo voto. O lema liberdade, igualdade e fraternidade, proferido inicialmente por Robespierre, foi influência dos pensadores iluministas do século anterior e rememorado nesse período por Saint-Germain, que tinha como missão principal impedir que a Revolução Francesa tivesse um desfecho sangrento. A missão do Conde de Saint-Germain era aconselhar o rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, para que efetuassem uma transição pacífica da monarquia para a república. Infelizmente, o rei da França não percebeu os ventos da mudança democrática que se avizinhavam. Após diversas tentativas frustradas de demover os monarcas franceses, o povo rebelou-se e tomou a prisão Fortaleza, símbolo do poder monárquico, conhecida como Bastilha. Enquanto os pensadores, inspirados nos ideais de Saint-Germain, redigiam a Declaração dos Direitos do Homem também e do Cidadão, os rebeldes executavam na guilhotina e na forca os antigos detentores do poder. Saint-Germain colaborou também no progresso da ciência, estabeleceu os princípios do pensamento religioso não dogmático e teve importante influência no processo de independência da América. Mas, infelizmente, não conseguiu atingir um dos seus mais importantes objetivos, criar os Estados Unidos da Europa, fato que está se concretizando hoje em dia com a União Europeia. A sua tentativa final de unir a Europa foi o apoio dado a Napoleão Bonaparte, que apenas aproveitou-se dos conhecimentos de Saint-Germain para interesse próprio, sem aperceber-se dos sábios aconselhamentos que lhe eram fornecidos para que se tornasse um importante e bem-sucedido líder do mundo moderno. Pergunta: poderias falar-nos mais sobre esse transformador lema, liberdade, igualdade e fraternidade? Hermes, eis nesse lema pedra angular para uma sociedade mais justa. A liberdade é o direito de conquistar a verdade por seus próprios passos, sem imposições, mas sempre trilhando o caminho da virtude, vencendo os vícios e as paixões destrutivas. Caso contrário, de nada valeria tê-la, pois liberdade sem consciência é poder sem direção. Já a igualdade é o respeito à individualidade básica de todos os seres e aos seus direitos. A liberdade e a igualdade estão intimamente ligadas, pois para haver igualdade é necessária a liberdade, mas a liberdade jamais poderá tornar-se motivo para gerar desigualdades futuras. O homem ciente de suas responsabilidades jamais utiliza-se da liberdade para destacar-se em prejuízo de seu semelhante. Nesse ponto encontramos a sustentação dessa trindade, a fraternidade, que é considerada o complemento da liberdade individual e da igualdade espiritual. Somente o sentimento de irmandade entre os homens permitirá que sejam livres e iguais, construindo juntos uma sociedade com verdadeiros valores humanos. Fato que ainda não ocorreu pela falta de fraternidade entre os homens. Pergunta: e o que poderias falar-nos sobre a Revolução Popular de outubro de 1917, na Rússia? Hermes, todos os movimentos sociais que pretenderam construir uma sociedade justa e igualitária foram louváveis em sua essência. Mas como a teoria muitas vezes é bem diferente da prática, essas revoluções apenas refletiram o anseio de determinada parcela da sociedade. Além do mais, tanto a Revolução Francesa como a Revolução Russa foram maculadas pelo sangue da intolerância, em virtude da intransigência dos rebeldes revolucionários e daqueles que detinham o poder. Saint-Germain a isso tentou evitar em Paris, mas os homens da época,
como os de hoje, não estavam preparados para uma revolução pacífica. A imposição de qualquer ideia jamais poderá conduzir a humanidade para o caminho da paz e da prosperidade. Somente na nova era, quando os homens compreenderem definitivamente conceitos como liberdade, igualdade e fraternidade, é que ideologias que visam a igualdade social serão implantadas com sucesso e promoverão o bem comum. Pergunta: e quanto aos religiosos que se envolvem com política, o que tens a dizer? A cada nova legislatura cresce a presença de segmentos religiosos no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas dos Estados brasileiros, formando fortes bancadas que votam de acordo com os interesses de suas crenças ou em proveito de seus líderes. Hermes, durante todo este trabalho afirmamos a importância de buscar atender a interesses universais, e não sectários. Obviamente que esse comportamento que citastes é condenável, pois visa servir exclusivamente a um determinado grupo. Eis o motivo pelo qual os líderes espirituais do futuro serão chamados de espiritualistas, e não de religiosos. O verdadeiro espiritualista universalista pensará o mundo buscando atender aos interesses coletivos à luz das verdades espirituais, jamais conformando-se em atender a crenças sectárias. No futuro, a política terá uma forte presença dos espiritualistas, pois a vida humana jamais deve ser separada da vida espiritual. É necessário que o homem moderno pense nas questões do mundo de forma espiritualizada, sem preconceitos, e não de forma religiosa sectária, assim como vivemos durante os 1000 anos de atraso da Idade Média. Apesar de ser um limite muito tênue entre esses dois conceitos, jamais devemos crer que os espiritualistas devam ficar à margem das decisões políticas da sociedade, porque se assim for o homem caminhará eternamente pela via do materialismo. Já afirmamos neste trabalho que as civilizações anteriores à atual possuíam grandes avanços por associarem a visão espiritual a todos os pormenores da vida humana. Pergunta: quais seriam as tuas últimas considerações sobre o tema deste capítulo? Hermes: as transformações sociais para a nova era talvez sejam o maior indicador do início dos novos tempos na Terra. Quando os homens perceberem os sinais de que a humanidade está se reorganizando socialmente, socorrendo os seus irmãos excluídos e permitindo melhores condições de vida aos seus semelhantes, significará que os eleitos já estão tomando os postos de controle da sociedade humana e promovendo as inadiáveis transformações segundo a vontade de Deus. Para muitos será uma mudança silenciosa, para outros estará escrito nas estrelas que a nova era está surgindo nos céus do mundo. Esperamos que o leitor amigo, que aprecia estas nossas singelas colocações, possa estar engajado neste projeto de luz e consciente das transformações, pois este será um espetáculo de luz, cor e amor para as almas com sensibilidade para percebê-las. 9. Os vícios do corpo. Pergunta: quais são as consequências dos vícios do corpo em relação a esse processo de transição para um novo estágio de evolução espiritual na Terra? Hermes: existem os vícios que qualificamos como espirituais e que correspondem à má conduta espiritual. Por outro lado, temos aqueles que devem ser considerados como vícios materiais ou desencadeados por uma subjugação física. Nesse grupo, enquadramos todas as dependências que dizem respeito ao servilismo do espírito aos caprichos do corpo físico, como, por exemplo, o cigarro, as bebidas alcoólicas, a dependência de drogas consideradas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o LSD, entre outras. Citamos também no grupo dos vícios do corpo a dependência sexual e as consideradas brandas, como a glutonice e a alimentação carnívora. Como estamos para ingressar em uma nova etapa evolutiva, é fundamental que o homem consiga vencer esses comportamentos degradantes que demonstram que a humanidade ainda não compreendeu que o corpo deve servir ao espírito, e não o contrário. Continuar cultivando esses vícios, de forma incontrolável, pode significar o fracasso definitivo na tentativa de manter-se na Terra da nova era, como já vos explicamos em capítulos anteriores. Pergunta: se o fumante aparentemente não está fazendo mal ao seu próximo, por que o vício de fumar pode influenciar tanto na questão de ser eleito para a nova era? Hermes: na verdade, o fumante faz mal a si próprio e ao seu semelhante. Quando ele fuma, pratica o suicídio compulsório, abreviando diversos anos de sua vida por envenenar-se com as substâncias tóxicas do cigarro que afetam diretamente o aparelho fisiológico humano. O fumo reduz o fluxo do fluido vital encarregado de manter a vida física pelo prazo estipulado pela alta espiritualidade. Além disso, o cigarro também faz mal ao seu semelhante,
que se torna um fumante passivo dos resíduos expelidos pelo fumante quando pratica esse ato típico das tribos mais atrasadas do planeta. Fumar até pode ser admissível entre estes povos, mas é inaceitável em uma sociedade civilizada que conhece os malefícios desse hábito nefasto. Além do mais, o mau hábito de fumar arregimenta uma falange de espíritos obsessores que desencarnaram escravos do mesmo vício. Após ingressarem no mundo dos mortos, eles necessitam de uma piteira viva, como diz o nosso querido irmão Ramatiz, para saciarem o vício que não aprenderam a dominar quando ainda estavam na dimensão física. A vampirização de desencarnados viciados é um dos exemplos mais comuns de obsessão espiritual. Os irmãos, pelo que foi estudado no capítulo 2, já devem saber que um espírito obsessor que não é satisfeito em seus caprichos infantis torna-se um inimigo perigoso, feroz e vingativo. O obsessor, ao ver que o seu vício não está sendo mais atendido, após estabelecida sintonia entre ambos, torna-se um elemento revoltado que não mede esforços para que o seu apelo por mais um cigarro seja atendido. Estudamos esse tema com bastante critério em nossas obras anteriores, sob o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais e a história de um anjo. Pergunta: quais podem ser as consequências de o homem viciado não atender aos apelos de seu obsessor? Hermes, tanto no cigarro, como no vício do álcool, ou então entre as destruidoras drogas consideradas ilícitas, o processo é o mesmo. O espírito desencarnado viciado não está preocupado com os meios para atingir o seu fim, portanto, induzir ao roubo, a matar, a enganar e a prejudicar ao próximo são recursos comuns para obter de qualquer forma o elemento alucinógeno que o escraviza. Por isso afirmamos ser muito difícil que um servo dos vícios ingresse na Terra da Nova Era. No futuro estágio evolutivo da humanidade será inadmissível esse tipo de comportamento entre os eleitos. Pergunta: entendemos que os vícios causam desequilíbrios, mas acreditamos que as drogas ilícitas, como a maconha e a cocaína, sejam piores, pois realmente levam o viciado a roubar e até a matar para saciar-se. O que dizes a respeito? Hermes: no fundo, todos os vícios são iguais. O que os diferencia é a dificuldade para obtê-los, por causa do preço ou por ser uma droga ilícita que não é vendida no supermercado ou na tabacaria da esquina. Se o cigarro fosse caro e de difícil acesso, certamente ele causaria danos morais semelhantes para adquiri-lo, em razão da dependência que a nicotina exerce no cérebro dos viciados, que chega a ser maior que a influência da substância psicoativa da maconha. Pergunta: por que o homem se escraviza ao consumo de drogas? Hermes: são dois os motivos básicos. O primeiro é a crença de que as drogas são um estimulante para melhorar o rendimento físico e mental, e o segundo, que elas são uma porta para a fuga da realidade em razão das alterações de consciência que propiciam aos viciados. No primeiro caso, no início, as drogas oferecem aos trabalhadores mais estímulo para as rotinas diárias estressantes, e para os jovens ociosos fornecem uma resistência adicional para curtir as festas noturnas, mas esse efeito é transitório e fugaz. Mais tarde, esses drogados, ficando dependentes do vício, reduzem a sua capacidade física e mental, tornando-se menos capazes do que antes de ingressarem no vício. No segundo caso, encontramos a busca pela droga para esquecer os problemas ou para vencer os obstáculos e contrariedades da vida. A droga torna-se, então, uma válvula de escape para o mundo das ilusões. Com a alteração de consciência causada pelo consumo do álcool, da maconha, da cocaína e de drogas que similares, o encarnado liberta-se dos dramas que vive e que são frutos das cargas kármicas geradas nesta ou encarnações anteriores. Nas primeiras experiências, o alcoólatra ou drogado convencional, e até mesmo viciado em tabaco, acredita encontrar o entusiasmo e a força para vencer os obstáculos da vida, mas após viciar-se ele perde o ânimo para conquistar a vitória ante os mesmos desafios, muitas vezes sendo arrastado ao fracasso e à total dependência do vício. Os estados de subjugação mais graves levam o viciado à máxima apatia e depressão, o que estimula, em alguns casos, o dependente das drogas a cometer o ato insano do suicídio. Pergunta: entendemos que seja assim em relação à maconha, à cocaína e até mesmo ao álcool excessivo, mas isso ocorre também com o fumo. Apesar de acreditarmos ser este um vício nefasto, temos dificuldade em entender a gravidade do caso. Poderias nos esclarecer? Hermes: como já dissemos, o cigarro é facilmente encontrado e ainda não sofre uma restrição severa da sociedade, como ocorre com as demais drogas que são consideradas ilícitas. Mas já é possível perceber cada vez mais que a sociedade despreza e exclui quem fuma,
causando angústia e apreensão nesses viciados que antes eram tolerados e tratados normalmente. Quando o fumo do tabaco for considerado tal qual as drogas ilícitas, e isso irá ocorrer nas próximas décadas, acarretará um desvio de comportamento com as mesmas consequências que vemos, por exemplo, nos viciados em maconha, cocaína e álcool. E, como já afirmamos, a dependência química da maconha é inferior à do cigarro, logo, os viciados em tabaco padecerão desequilíbrios ainda maiores para saciarem-se em meio a uma sociedade que os restringirá com severas punições, tanto em relação aos que consumirem quanto aos que traficarem cigarros de tabaco. Além do mais, temos de analisar as consequências do cigarro e demais drogas no campo mental e emocional do corpo espiritual, que agregam essas toxinas à sua delicada contextura, acarretando graves padecimentos no plano astral, onde não é possível saciar esses vícios diretamente. A dependência de drogas é, portanto, o drama de um triste espetáculo em que espíritos tentam vampirizar os encarnados para saciarem os vícios adquiridos durante a existência física. Às vezes, almas justas e que jamais aceitariam prejudicar o seu próximo são impelidas a exercerem o ato doentio da vampirização porque não conseguiram se controlar quando ainda peregrinavam pelo plano material. Em nossas jornadas de amparo espiritual já presenciamos casos de almas resolutas na prática do bem, mas que perderam o equilíbrio por causa do vício ao cigarro. É uma situação realmente lamentável ter de resgatar um irmão banhado em lágrimas pelo remorso, enquanto suga, enojado de si mesmo, a essência do fumo em um pobre mendigo de rua por não conseguir conter o vício atroz que lhe corrói a alma. Pergunta: poderias nos falar mais sobre a dependência dos vícios no mundo espiritual, após a morte física? Hermes: todo o comportamento que cultivamos durante a nossa vida física se reflete em nossa alma imortal. Não é porque abandonamos o mundo material que nossos vícios deixarão de existir. Após despir-se do veículo físico, o espírito continua a sofrer todas as impressões que antes cultivava. A incapacidade de poder alimentar o vício, por estar em outra dimensão, causa um sentimento de pânico e desequilíbrio, ampliando em até 5 vezes o desejo desesperado para obter a droga. Esses irmãos infelizes necessitam ser internados em clínicas de recuperação e contenção de drogados no mundo espiritual. Infelizmente, muitos não conseguem se controlar e fogem do amparo divino para utilizarem-se do único meio que os sacia, obsidiando encarnados viciados nas mesmas drogas ou candidatando-se a servos para a realização de trabalhos espirituais do mal, em que recebem como pagamento a essência etérea da bebida alcoólica, de charutos e, inclusive, algumas vezes, de cocaína, crack e maconha nos despachos dos trabalhos espirituais de baixa vibração espiritual, nas esquinas das ruas ou em casas de magia negra. Pergunta: queres dizer que além do viciado depredar o seu maior patrimônio, que é o corpo físico doado por Deus, ainda há o problema de estar maculando seu corpo espiritual e gerando uma dependência extrafísica? Hermes: exatamente. A vida física possui a finalidade de educar a alma, e não de adquirir vícios. Mas a humanidade caprichosa, desequilibrada e infantil da Terra preocupa-se mais em satisfazer os seus caprichos do que em adquirir bagagem espiritual para sua evolução. Assim sendo, todos colhemos aquilo que plantamos. Quem planta amor colhe amor, quem planta uma vida de consumo de drogas só poderá colher o drama dos viciados. A lei de Deus é perfeita e justa, basta que abandonemos o mundo dos sonhos materiais, que o homem ainda cultua na Terra, e busquemos analisar e compreender a lógica espiritual dos ensinamentos divinos. Só assim perceberemos qual o caminho a seguir e quanto tempo foi desperdiçado dedicando atenção a assuntos e hábitos fúteis. Pergunta: algumas pessoas defendem que a maconha causa menos dependência do que o fumo e, além do mais, ela seria menos cancerígena. Esses apologistas das drogas usam tais argumentos para defenderem a legalização da maconha. O que dizes a respeito? Hermes: eis um comportamento típico da atual sociedade alienada da Terra e de grupos que certamente farão parte do contingente de exilados no mundo inferior. Além de acharem o cigarro perfeitamente justo, ainda tentam legalizar outras drogas que só causam malefícios ao homem. Realmente, a maconha causa menos dependência que o cigarro, mas, por pouco tempo. Os espíritos responsáveis pela evolução planetária na Europa já nos informaram que alguns magos das sombras estão inspirando cientistas afastados do amor de Deus a realizarem experiências de engenharia genética para aumentar a intensidade da substância psicoativa da maconha, com o objetivo de aumentar o seu potencial de dependência. Como já havíamos informado no capítulo sobre a engenharia genética,
Nos primeiros anos essa técnica poderia vir a ser utilizada para a prática do mal. Aqui temos um claro exemplo disso. Quanto à informação da maconha ser menos cancerígena, basta fazer uma simples análise. Se ela for consumida em grande escala pela humanidade, tanto quanto o cigarro, trará os mesmos índices alarmantes de câncer de pulmão, entre outros. Pergunta: e qual é o destino dos traficantes e de quem faz apologia às drogas? Hermes: o padecimento dessas almas no plano astral é atroz. Além de todas as máculas que se agregam aos seus corpos espirituais, ainda há a perseguição desesperada de suas vítimas, que desejam vingança por terem perdido as suas vidas e as oportunidades de progresso, por causa do vício das drogas. Mas, infelizmente, raros são os traficantes que assimilam essa lição da lei de ação e reação no plano espiritual. Na maioria das vezes, eles terminam se associando a líderes do mal e acabam recebendo uma proteção relativa contra o assédio das vítimas, e, quando retornam ao mundo físico, voltam a praticar o mesmo ato nefasto do passado, tornando-se agentes daqueles espíritos do mal que os protegeram, demonstrando que a luz não obteve guarida em suas almas. No passado, eram traficantes de ópio. Hoje em dia, aliciam jovens ingênuos a consumir comprimidos de êxtase. Mas eis a última chance na Terra para esses irmãos do que desrespeitam as leis de amor e paz do Criador, porque em breve o astro intruso atrairá as suas almas chumbadas ao solo para uma existência em que a dor e o ranger de dentes será uma constante. Lá, no planeta absinto, o sofrimento e as privações extremas serão um convite para a reflexão da alma. Pergunta: acreditamos que os traficantes também são fruto do meio em que vivem. As favelas brasileiras, onde o tráfico impera, são um bom exemplo disso. O que achas? Hermes: mais uma vez afirmamos, não existe injustiça na elaboração do plano divino. Quem reencarna em meio à criminalidade é porque semeou essa situação no passado, e agora necessita vencer os impulsos daninhos de sua alma em meio ao mesmo cenário em que foram gerados. Certamente, o ambiente seduz e estimula ao crime, mas as palavras divinas dos operários do Cristo sempre foram propagadas aos quatro cantos do mundo com o objetivo de auxiliar aos encarnados em sua libertação do mal, por meio de todas as religiões do planeta. Mas, infelizmente, a porta das virtudes é estreita e exige sacrifícios, enquanto a que leva ao mal é larga e de fácil acesso. Pergunta: de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 90% dos casos dessa enfermidade no Brasil e no mundo estão associados ao vício do fumo. Encontramos nessa informação uma contradição ao que afirmaste em capítulo anterior, quando disseste que o câncer é consequência das mazelas da alma. O que dizes a respeito? Hermes: o câncer é fruto das toxinas espirituais da alma, mas o consumo de cigarros é também um detonador de origem material dessa doença. Ao contrário da prática do amor, que purifica a alma, o cigarro promove a intoxicação do corpo e da alma, agravando o câncer que futuramente se desencadearia pela prática anticrística, ou pela intoxicação do aparelho fisiológico com as substâncias venenosas. Como já dissemos no capítulo citado, as doenças podem ser fruto das toxinas da alma, como também derivadas da intoxicação do organismo, pela má alimentação ou cultivo nefasto de vícios, como o fumo ou a bebida. Já as drogas pesadas como a cocaína, o crack, a heroína, o LSD, o êxtase, entre outras, possuem um efeito devastador, levando o indivíduo a uma rápida degeneração cerebral e ao desencarne prematuro. Pergunta: queres dizer que as substâncias tóxicas do cigarro apenas agravam o câncer, que possui origem espiritual e se desencadearia naturalmente? Hermes: sim. Apesar de o vício de fumar ser extremamente prejudicial à saúde física e espiritual, existem mecanismos astrais que intensificam ou regridem a ação das células cancerígenas. Por esse motivo, vemos pessoas que fumam intensamente até os 90 anos e morrem sem serem vítimas do câncer, apesar de o seu corpo físico se assemelhar a um cinzeiro. Nesses casos, tais espíritos não possuíam as toxinas espirituais que desencadeariam o câncer ou então são boas almas que sublimam as próprias cargas negativas que assimilam com o fumo. Sem nem ao menos saber, esses irmãos conseguem diluir o elemento tóxico do cigarro pelo mecanismo purificador do amor. Mas esse é um procedimento pouco comum que somente obtém resultado em almas simples, com vida regrada e que praticam intensamente o amor aos seus semelhantes. Como já citamos antes, também há os casos de criaturas más que acumulam essas toxinas para o desencadeamento em futura encarnação na matéria. Pergunta:
Já nos casos de almas desequilibradas e que possuem toxinas para serem drenadas ao corpo espiritual, concluímos que o cigarro intensificará essa drenagem tóxica. Estamos certos? Hermes, sim. Espíritos que possuem toxinas perispirituais a serem drenadas para o corpo físico e que não movimentam-se 1 centímetro em direção ao amor ao próximo e à busca da harmonia espiritual, ao fumar terminam agregando ainda mais toxinas para serem drenadas. O fumo, então, tornará o câncer ainda mais devastador e ele se manifestará